Seja bem-vindo a mais um vídeo da Caveira. Esse vídeo eu gravo sempre com o objetivo de preparar a sua consciência para a morte. Se existe uma coisa que você pode ter certeza na sua vida, é de que um dia você vai morrer, né? Pelo menos o seu corpo e o seu cérebro, né? Então, isso é uma estatística mortal. 100% das pessoas que você conhece, elas vão falecer um dia, né? Então, os vídeos aqui da Caveira no canal do YouTube, né, no canal Analisando Crânios, tem o objetivo de trazer clareza sobre questões da vida que muitas vezes não são muito explicadas para a gente, pelo menos não em uma linguagem simples, fácil de processar, né? Então, o objetivo dos vídeos aqui é ser um pouquinho mais filosófico para que você possa instalar alguns softwares mentais que te permitem processar a realidade com um pouco mais de clareza, né? Então hoje eu vou falar sobre a importância de você guardar a sua genética, né? O que seria a sua genética? Vamos falar rapidamente aqui sobre a condição humana, em seguida eu vou passar para a nossa genética e continuar o assunto. Eu quero te lembrar que você é um ser espiritual por trás de um cérebro absurdamente complexo que controla um corpo. Quando você olha no espelho, eu te convido a fazer esse teste em algum momento. Olhe no espelho e veja que aquilo ali é uma máquina que está ali para te servir. O seu rosto, né, seus cabelos, o seu corpo, tudo isso aí é um mecanismo que trabalha para você. Seu cérebro ele faz a gestão do seu corpo e ele te permite meio que ser o comandante por trás de toda essa operação. Ele sintetiza toda a sua existência. Nesse momento, o meu coração está batendo, meus pelos estão crescendo, a minha respiração está sincronizando com a minha voz, meus olhos estão piscando, tudo de forma automática. Mais de 90% das funções do nosso corpo e cérebro é o nosso próprio cérebro que gerencia. Imagina se você tivesse que viver a vida preocupado com detalhes como o crescimento das unhas, né? O fluxo de sangue nas veias, o quanto de água tem no seu corpo. Imagina só o trabalho que isso não daria. A vida seria muito mais dura do que ela é, né? Então, se existe uma coisa que o seu cérebro faz para você, é servir você. Eu costumo usar um exemplo bem bobo para explicar a condição humana. Imagina que você é o Batman e existe uma mansão que é o seu corpo. E existe um mordomo que cuida dessa mansão, que seria o seu cérebro, né? Então você é um ser espiritual. Você está em algum lugar. Você não está exatamente aí dentro do seu corpo, né? Você está em algum lugar, seja o campo espiritual, um banco de dados, um centro de controle. Você está em algum lugar que não é exatamente aí, entendeu? Parte de você é espiritual. Parte de você é mental, é cérebro. Parte de você é corpo, é físico, é tátil, né? Então, entendendo essas três camadas, a gente pode prosseguir o assunto com um pouco mais de clareza, alinhando a nossa consciência, né? Então, se você se perguntar nesse momento, qual é o maior presente que você já recebeu na sua vida? Ele foi dado pelo seu pai, pela sua mãe, por um amigo querido, pela sua esposa, seu marido, seu namorado, né, seu peguete? Quem te deu o maior presente que você já recebeu na sua vida? O maior presente que você já recebeu é a sua condição humana. Só o fato de tudo isso aí estar acontecendo neste momento, do jeito que está acontecendo, já é um grande dom, né? Então, existem pessoas que elas são muito ingratas, né? Elas realmente vivem a vida sempre reclamando. Essas pessoas eu costumo dizer que são as pessoas mais miseráveis que existem. Porque mesmo você dando um grande presente para elas, mesmo assim, elas conseguem reclamar. Olha que loucura, né? Então, alinhando nossa consciência aqui para essa questão, a nossa condição já é o maior dom, o maior presente que a gente já recebeu. A sua genética, que envolve seu corpo e seu cérebro, já é um presente que você recebeu dos seus antepassados. A sua existência espiritual já é um grande presente que você recebeu do grande programador, né? Então, você não teve que mover um dedo para nascer. Você não teve que mover um dedo
para o seu corpo e o seu cérebro funcionar do jeito que eles funcionam. Olha só como, mesmo nascendo pobre, você é um dos seres mais ricos que já existiram nessa Terra. Inclusive, se você nasceu nessa geração, você é absurdamente rico, né? Dentro do seu smartphone, existem milhões de pessoas que trabalham para você. Por trás de cada aplicativo, por trás de cada sistema operacional, funcionalidade, existe um designer, um engenheiro, alguém trabalhando ali para você, alguém que extraiu os metais, os minérios que são utilizados nas placas do seu smartphone. Tem muitas empresas e muitas pessoas trabalhando para você agora no mundo, né? Nem Salomão, em toda a sua riqueza, teve toda a riqueza que você tem dentro do seu bolso. Nem Salomão, em toda a sua glória, ele teve uma geladeira, né? Ele teve sinal de rádio, Wi-Fi, Bluetooth, né? Então, pare para refletir um pouquinho sobre isso, tá? Você já é absurdamente rico, muito rico, né? Só por ser um humano vivendo na geração que você está vivendo, você já é muito rico, né? Então, vamos falar um pouquinho dos nossos antepassados? Pessoas que viveram problemas, dificuldades, que provavelmente a maioria de nós nunca vai se dar conta, né, de como é viver assim. Pessoas que tiveram que passar por dor, pressão mental, física, né, tiveram que se descobrir, se entender de alguma forma ali, criar regras, condutas para sobreviver. Essas pessoas também tiveram que encontrar um parceiro ao longo da vida, tiveram que se reproduzir, e aí, com o passar do tempo, né, veio você. Então, a nossa linhagem genética ela é muito importante. Ela é muito mais importante do que a maioria das pessoas pensam. Na verdade, a maioria das pessoas nunca vão refletir sobre isso aqui que eu estou falando, né? Vieram pessoas, campeões, guerreiros, vieram pessoas que elas conseguiram cumprir o seu papel mais basal, né? Que é passar. Se existe uma coisa no ser humano que ele é capaz de fazer é passar. Parece que nós somos projetados para passar. Ao longo da nossa vida, a gente passa nossos ensinamentos e percepções espirituais, a gente passa nossa intelectualidade, nossa mentalidade, seja por livro, podcast, comentário, conselho com um amigo. A gente também passa a nossa genética, a parte física ali, né? Então, os seus antepassados, eles foram vivendo, se reproduzindo, se conectando, né? As gerações foram passando até chegar a você. Você é fruto de um exército gigantesco antes de você. Se for colocar na lista, se for escrever num papel a quantidade de antepassados que você tem, cara, eu não sei quantas folhas dariam, sabe? Eu não sei quantos gigas de dados daria, né? Então, pare para refletir nisso. Antes de você nascer, o mundo já estava acontecendo. E ele sempre foi rico e abundante do jeito que é, né? Então você está numa geração onde o ser humano, ele, de forma intelectual, ele é muito abundante, né? A clareza que ele tem, a capacidade que ele tem de olhar para a natureza, para os ambientes, né? Olhar para a matéria em si, entender aquilo. Não existe um animal na natureza e nunca existiu com tanta capacidade quanto a que você tem aí, nas suas mãos. Eu não estou falando de tecnologia, eu estou falando da sua condição. A tecnologia é uma coisa que adiciona muito ainda à sua existência, né? Já imaginou se os nossos antepassados tivessem um smartphone? Se eles tivessem o WhatsApp, né? Quantos trabalhos eles conseguiriam fechar? Quantas pessoas eles não poderiam conhecer novas e fazer coisas que só a nossa geração pode fazer hoje em dia, né? Então, lembre-se disso. Antes de você nascer, veio um contingente absurdo de pessoas antes de você. E essas pessoas viveram uma vida mais dura, né? Mais difícil do que a vida que você vive hoje. Se a gente fosse comparar a vida a um game, a gente está jogando esse game no nível easy. E os nossos inimigos, os nossos antepassados, eles jogaram esse mesmo game no nível hard, ou very hard, ou extreme, né? E por aí vai, né? Então,
Os nossos antepassados, eles foram muito mais duros, tiveram que passar por muita escassez, pressão, dor física, mental, muito mais do que nós, né? Então, no mínimo, eles cumpriram o papel que eles tinham que cumprir, que é passar a genética para frente. Se eles não passassem, você não existiria hoje, né? Então, se você se acha uma pessoa muito intelectual, muito inteligente, ou uma pessoa com uma capacidade física muito boa, ou às vezes uma pessoa muito espiritual, muito criativa, muito filosófica, né? Pode crer que você só pode usufruir disso aí porque alguém passou o bastão para você. Então, a importância de entender que os nossos antepassados, eles tiveram um papel muito importante na nossa existência é algo muito básico, muito importante, né? Quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Quanto menos você sabe de onde você veio, quanto menos você tem consciência do que veio antes de você, mais propenso você está a fazer cagada na vida, a fazer besteira, a enxergar a vida como algo muito mais simples do que é, né? Dá menos importância para coisas que realmente são muito importantes. Por isso que eu estou falando de genética hoje aqui, né? Eu vou te falar um pouquinho mais sobre alguns antepassados meus. Vamos pegar meu pai. Meu pai é um cara que fez esporte a vida inteira. Ele sempre cuidou muito do corpo dele e da mente dele. Ele é um cara bem duro, assim. Ele consegue ser muito forte, mesmo na idade que está hoje em dia. Eu tive 2 avós também. Um avô era do campo, aquele homem do campo, de roçar pasto mesmo, né, de cuidar de bicho. Eu tive um outro avô que era absurdamente intelectual, um cara muito inteligente, né? Quanto da genética desses dois não foi passado para mim, né? Quanto da genética do meu pai, da minha mãe não foi passado para mim? Pré-programações que já estão ali na genética deles, que parte veio dos antepassados deles e parte eles trabalharam em cima delas, eles aprimoraram essa genética. E hoje eu usufruo disso. E também tenho o papel e a missão de cuidar e guardar isso, né? Passar isso para os meus filhos da melhor maneira possível. Se você só joga um filho nesse mundo, você está passando suas capacidades físicas. Se você põe um filho nesse mundo e cuida dele, está ali perto dele, você é um mestre para ele, você está passando a genética física, mas também você está passando a capacidade mental. Você está aguçando essa capacidade mental, na verdade, né? Você está garantindo que ele meio que tenha um trampolim, ele seja um pouco mais impulsionado. Se você é uma pessoa que tem uma conexão espiritual bem trabalhada, se você entende que essa parte existe, você trabalha em cima dela, isso vai afetar seus filhos também e a vida de vocês no geral. A tendência é que seu filho passe essa genética para frente, ele entenda suas regras, suas condutas, ele entenda como você viveu e parte disso vai passar para ele também. Não vai passar tudo, né? Não quer dizer que um pai ou uma mãe que foi muito religioso, que o filho vai ser também, mas aquela espiritualidade vai estar ali neles, de alguma forma, né? De alguma forma, em algum momento, eles vão começar a utilizar isso, né? Isso vai ser um adicional na vida deles. Então, agora que eu falei um pouquinho dos nossos antepassados, né, quanto eles tiveram que viver uma vida muito mais dura, muito mais difícil do que a que a gente viveu hoje, né, eu quero falar um pouquinho sobre o nosso presente, os nossos relacionamentos principalmente, que é uma das coisas que garantem a nossa sobrevivência, garantem a nossa reprodução, passar a genética para frente, o famoso passar o bastão, né? Olha para a sociedade como ela está hoje em dia. A sociedade está fazendo péssimas escolhas quando se fala de reprodução, né? De passar a genética para frente. Os nossos avós, tataravós e por aí vai, eles não se deram ao luxo de sair pegando geral, de ir para baladinha, de abrir o Tinder e escolher uma pessoa, como se fosse um cardápio, né? Os nossos antepassados, eles faziam isso mais de forma natural, instintiva, do que necessariamente da forma com que a gente faz hoje, né? No fim, é muito parecido o comportamento humano em qualquer era, qualquer geração, mas a época que a gente está vivendo hoje, as pessoas são menos espirituais, elas são mais físicas e mentais, né?
E para que você passe uma boa genética para frente, você precisa ter as 3 camadas, sendo que uma das camadas mais importantes é a espiritualidade. Quando você perde a sua espiritualidade, você se torna mais carnal, você se torna mais instintivo, né? Você está mais propenso a fazer cagada na sua vida, né? Então, é só olhar para os relacionamentos modernos. As pessoas simplesmente estão perdidas, elas não sabem como escolher um parceiro. Elas não sabem o que fazer para entrar num relacionamento, elas simplesmente se jogam ali e vê no que dá. E quando você tem muitas opções na sua mão, muita facilidade para escolher, você acaba entrando aí, vamos chamar de efeito Netflix, né? Eu vou usar esse exemplo aqui que vai ser muito bom. Pensa no seguinte, eu vim aí dos anos 80 e ali nos anos 2000 mais ou menos, eu alugava filmes em locadora, né? Por ali, né? E a locadora ela tinha um problema. Quando você queria um filme, você tinha que ir até a locadora. E quando você chegava lá, provavelmente alguém já alugou o filme que você queria. Ou tinha alguém na fila, né? Ou aquele filme ainda não chegou. Existiam inúmeros obstáculos para você ter acesso àquele filme. Então, às vezes, um filme que saiu agora, você só ia assistir daqui a 2 semanas, né? Então, uma coisa era você querer, outra coisa era você ter. Havia uma certa dificuldade para você ter as coisas, né? Então, acaba que isso faz o ser humano batalhar um pouco mais pelo que ele quer. Agora, no tempo que a gente está vivendo hoje em dia, que tudo gira em torno de sistemas, você vai perceber que essa coisa da locadora já não existe mais tanto. Quando você quer escolher um filme, você entra num streaming de vídeo e você escolhe o filme que você quer. Não tem ninguém na fila, né? Você simplesmente entra lá, escolhe o filme que você quer. Se não tem naquele streaming, você vai para um outro streaming, né? E por aí vai. Então, tá vendo a diferença de geração que a gente está vivendo? Hoje nós temos tudo na mão. E isso está fazendo com que essa geração e as próximas sejam mais infantis, mais dependentes, mais bebezonas, vamos dizer assim. Os homens ficam mais frágeis, as mulheres ficam mais masculinas, né? A gente tem aí inúmeros fatores que contribuem para que isso aconteça. Mas se tivermos que resumir, facilidade, acesso. Quanto mais fácil, quanto mais tecnológico é o mundo, né? Quanto mais acesso você tem às coisas, menos capacidade você tem de ser um ser humano um pouco mais à moda antiga, vamos dizer assim, né? Com aquela mentalidade dura, forte, capaz de passar por inúmeros problemas, dobrar e não quebrar. Já percebeu a quantidade de jovens frágeis? Já percebeu a quantidade de doença venérea que tem hoje em dia? Né? O tanto de coisa que acontece no mundo hoje em dia relacionado a besteiras que o ser humano faz. O ser humano hoje em dia, ele está tão tranquilo, né? Ele tem tanto acesso que ele simplesmente se coloca em risco de graça, né? A maioria das pessoas hoje em dia, as mais moderninhas, principalmente da nossa geração, essa geração mais jovem, está se colocando em risco mais facilmente. Eu vi um dado essa semana que está explodindo o número de doenças sexuais, né? Doenças que são transmitidas ali através da relação sexual, né? E antigamente o meu avô, meu tataravô, eu duvido que esses caras pegaram mais de 50 pessoas ao longo da vida. Eu tô colocando um número bem alto aqui, tá? Mas é só olhar para o passado e você vai perceber que tem coisas que elas não fazem parte da nossa evolução, não fazem parte da nossa condição. O ser humano, existem padrões sobre ele que não podem ser quebrados. Quando são quebrados, isso acaba gerando certos problemas desnecessários. Então, vamos voltar para as relações. Hoje, as pessoas estão se importando com o que elas estão se relacionando? Elas estão pensando antes de fazer isso? Ou simplesmente estão pegando uma metralhadora e atirando no escuro, né? Será que os nossos antepassados tomavam mais cuidado? Será que eles eram mais seletivos? Ou será que eles também saíam atirando para todo lado? Não posso falar de todo mundo, né? Sempre vai haver esse comportamento, mas hoje em dia
o comportamento promíscuo, esse comportamento um pouco mais vou fazer o que me dá na telha, vou obedecer às emoções que meu cérebro me envia, é um comportamento que ele está mais em alta do que o comportamento antigo, né? Do que aquele modo antigo de se viver. Então reflita um pouquinho sobre isso. Os relacionamentos modernos, eles são fracassados. Os homens estão ficando mais femininos, as mulheres estão ficando mais masculinas, né? Os homens não estão sabendo mais como caçar e as mulheres estão querendo aprender a caçar, né? Não estou falando que é algo certo ou errado, só estou dizendo que se você olhar para trás, o padrão não é esse. Existem padrões biológicos na nossa existência. Existem certos padrões que eles sempre vão estar lá. Beber água é um deles. O instinto de reprodução é outro deles, né? Onde você coloca o ser humano, ele sempre vai usar a capacidade física dele, mas também vai usar a capacidade lógica, capacidade criativa, filosófica, espiritual. Onde você coloca o ser humano, ali ele vai manifestar esses comportamentos e capacidades, né? Então, hoje, um dos maiores problemas que a humanidade tem é a distância com a espiritualidade. Os seres humanos estão mais carnais e mentais do que espirituais, né? E aí você vê esse carnaval, né, em todo campo. Culturas, ideologias, coisas que se você joga lá para o passado, isso seria exterminado, né? Isso acabaria. O ser humano, quando está seguro, ele está mais propenso a fazer merda, né? Então, é o que está acontecendo nesse momento com o mundo. E a importância de guardar sua genética? Onde vem? Quando você entende que a maioria das pessoas estão deixando de se comportar como águias e estão se comportando como galinhas, principalmente para a reprodução, né? É legal você parar para pensar um pouquinho. Existem certas regras, certas condutas que, se você seguir, isso reduz muito as margens de problemas que você traz, tanto para si quanto para as gerações futuras que você vai deixar nessa terra aqui, né? Se você é uma pessoa que vive pensando em não ter filhos, você está matando toda uma geração. E é claro, tem pessoas que não vão ter filhos, não querem ter filhos, e não tem problema com isso não, tá? Isso acontece mesmo, isso sempre aconteceu. Mas é natural do ser humano passar o bastão para frente. Só estamos aqui porque alguém passou o bastão antes. Então, ser seleto, entender que a sua genética ela é fruto de uma grande herança que te foi dada, né? Você entender isso é muito importante, porque isso vai afetar intimamente na qualidade da genética que você vai deixar para frente. Então, vamos falar aqui da sua genética agora, pessoal. Não vamos falar dos filhos no futuro, não. Pensa no seguinte, vamos pegar dois perfis de pessoa. A pessoa um pouquinho mais conservadora em relacionamentos, ela não sai atirando, ela é um sniper, né? Ela tem um comportamento mais seleto, ela tem certas condutas, ela já tem meio que uma pré-definição do tipo de parceiro que ela quer para a vida dela, né? Já tem outra pessoa que ela é daquele tipo, vou sair atirando para todo lado e ver no que dá, né? A pessoa que usa a metralhadora, ela geralmente está buscando mais prazer. Ela está buscando pegar essa herança que ela recebeu e curtir a vida, né? Tem até uma história na Bíblia interessante, chama a história do filho pródigo. É um cara que, acho que ele era o filho mais novo. O pai dele era muito rico e ele tinha alguns filhos, né? E é natural ali naquele tempo o pai deixar a herança para os filhos, né? Assim, sempre foi, mas naquela época era algo muito importante. Então esse filho mais novo, ele simplesmente virou para o pai dele um dia, ele estava cansado de trabalhar ali nos negócios do pai dele, ele virou para o pai dele e falou assim, pai, eu quero a herança antes de você morrer, me dá a herança aí, né? Passa para minha conta, vamos dizer assim, né? Isso para um pai que está vivo é um insulto, né? Por quê? Praticamente, em outras palavras, é você dizer, pai, você está velho, eu sei que você vai morrer, seu tempo está acabando, me dá logo essa grana aí, porque eu quero curtir minha vida. Eu não vou ser nem um pouco disso aí que você foi, isso aí que você construiu. O meu negócio é curtir, é sentir prazer, né? Eu quero pegar a mulherada, quero sair por aí, quero me divertir.
como se não houvesse amanhã, né? Então aquele pai, ele deu essa herança para o filho dele, mesmo não querendo, não gostando, mas como o filho pediu, ele foi e deu. Os outros filhos não pediram isso, os outros filhos não tinham essa mentalidade, eles não pensavam assim. Mas esse filho específico pensava assim, e ele exigiu a herança antes do pai morrer, o que era um insulto para esse pai, né? Era um insulto para aquela cultura atual ali daquela época. Então pronto, ele ganhou essa herança. Ele saiu pelo mundo curtindo, ele ficou alguns anos curtindo, foi pra puteiro, bebeu pra caramba, deve ter usado todo tipo de droga, né? Ele fez ali o escarcéu na juventude dele. Só que quando o tempo começou a passar um pouquinho, o pré-frontal começou a fechar, ele começou a ficar mais lógico, começou a olhar para a vida de uma maneira diferente, ele percebeu que não fez boas escolhas ao longo da vida, né? Ele fez escolhas mais emocionais, buscou mais o prazer, buscou mais agarrar essa herança que ele recebeu, né? E falar, é minha isso aqui, eu vou usar comigo, eu sou o centro do universo e tudo gira em torno de mim, então eu vou gastar isso aqui comigo. Não importa ter filho no futuro, não importa eu honrar o meu pai, minha mãe, né? Não importa eu continuar em família ali com a galera que eu vivia. Eu quero mais é curtir, fazer o que eu quero me emancipar. Pronto. Ele entendeu que essa escolha não foi muito boa, né? Então, ele ficou muito triste, muito magoado, muito chateado com tudo que ele fez. Só que tem uma coisa interessante, ele se lembrou que o pai dele era um cara que nunca mudava. O pai dele era um cara que, desde a infância dele, tinha certas regras, certas condutas, né? Ele tinha sua parte espiritual, ele cria no grande programador, né? Então, ele se lembrou que o pai dele era um cara muito bom, sabe? O pai dele era tão bom que, mesmo se sentindo insultado, deu a herança para ele, mesmo sabendo que aquilo era uma burrice. Mesmo assim, ele foi e deu para o filho, né? E aí o filho, se lembrando que o pai era muito bom, que os funcionários da casa do pai dele comiam e bebiam melhor do que a condição que ele estava agora, porque ele perdeu tudo, né? Ele fez tanta cagada na vida dele que ele perdeu tudo. Ele cagou até a própria genética, né? Ele realmente, fisicamente ali, já não devia estar muito bem, sabe? Resultado de uma vida promíscua e libertina, né? Então, ele se lembrou que o pai era um cara muito bom e que os empregados da casa eram mais felizes do que ele, os irmãos dele eram muito felizes, aquele ambiente que ele tinha, aquela herança que ele já tinha na mão dele, era maravilhosa, né? Então, ele decidiu voltar. E ele voltou para casa e, quando ele estava chegando, o pai dele viu ele de longe. Isso quer dizer que o pai dele já estava esperando ele há muito tempo ali. De alguma forma, o pai sempre estava pensando, meu filho vai voltar. Ele vai fazer cagada e ele vai voltar. E eu vou estar aqui de braços abertos para ele, né? Então, quando o filho chegou, o pai veio correndo, né? Ele foi e abraçou, chamou o filho dele para fazer um banquete. Olha que loucura, né? E mesmo os irmãos dele não aprovando, o pai mesmo assim fez. Mandou pegar roupa para ele, mandou fazer um banquete maravilhoso, matar o melhor animal que eles tinham ali no cercado deles para fazer uma festa, porque o filho voltou, né? Então, esse filho que se arrebentou inteiro numa vida promíscua, retornou para a casa do pai. E mesmo retornando, depois de tudo que ele fez, ele ainda ganhou o direito de ser filho. Ele continuou herdeiro. Olha que loucura, né? Então, isso é uma história bíblica, é uma história que demonstra como nossos princípios, valores, nossa família, nosso centro, é sempre o reino onde a gente vai voltar. A gente pode explorar o mundo, mas a nossa família, a nossa genética, ela é uma das coisas mais importantes dentro da nossa condição. Se esse cara não tivesse um pai, ele estaria ferrado, né? Eu te pergunto uma coisa hoje.
A sociedade, ela está mais promíscua ou mais conservadora? A sociedade produz mais filhos com pais e mães ou garotos bastardos? Meninas que não sabem quem é o pai delas, né? O que está acontecendo na sociedade hoje em dia? Se pergunte nesse momento, né? Então, a gente está vivendo um tempo hoje em dia que os valores, os princípios, a espiritualidade está sendo deixada de lado. E tudo está entrando em caos. O ser humano está mais físico e mental, pouco espiritual. E aí é que está começando a decadência humana. Se você for observar nos ciclos intergeracionais, as grandes nações que já surgiram e caíram, desde a antiga Roma até os egípcios, né? Pega aí um monte que você vê, sempre houve uma queda em algum momento. Aquela civilização quebrou. E no final, quando essa queda estava acontecendo, a promiscuidade, os valores estavam todos deturpados, né? Claro que existem algumas civilizações que elas realmente sucumbiram por guerra ou por algum tipo de doença, condição climática, alguma coisa. Mas geralmente, quando uma civilização ela chega no ápice da sua capacidade, quando ela chega ali no topo, né, ela está segura, é aí que o ser humano começa a fazer cagada, né? Então Roma se destruiu de dentro para fora. Roma se destruiu por causa da política, não foi necessariamente por causa das guerras, dos bárbaros ali. Os caras eram muito inteligentes, a tecnologia deles era as estradas, eles conectavam a Europa e a Ásia inteira ali, até lados da África. Então, você vê que os romanos, eles eram, tipo assim, top dos tops, né, daquela época, né? Então, o que aconteceu com essa galera, né? Eles se destruíram de dentro para fora. Então, existe um padrão no ser humano, eu chamo de Fibonacci humana, tá? Existe um padrão ali dentro do ser humano que sempre faz com que ele incline um pouco para a autodestruição. Desde quando a gente se corrompeu lá no início, você já assistiu os outros vídeos da caveira e você sabe do que eu estou falando, nós sempre temos esse dilema de a gente constrói, se ergue aos céus e depois a gente mesmo se derruba, né? E não tem como você evitar esses ciclos intergeracionais, mas tem como você se proteger disso. Tem como você assumir consciência de que certas condutas na sua vida, certas posturas, são altamente destrutivas. Se relacionar com qualquer pessoa é uma delas. É disso que eu vou falar nesse momento. Pensa no seguinte, o cara que sai atirando igual com a metralhadora para todo lado, esse maluco, ele tá mais propenso. A galera que acha legal o pegador aí, tá? Quem acha legal o pegador, o bonitão ali, o que muita gente chama de Shed, esse cara aí, na vida pessoal dele, você não sabe, mas ele tem doença venérea, ele passa por problemas ali psicológicos, frustrações, né? Ele vai, de tanto ter uma cartela variada de pessoas se relacionando com ele ou com ela, né? Porque a beleza traz muito disso, a beleza traz uma facilidade maior para se relacionar, né? Você tem mais facilidade para se relacionar com vários seres humanos. É mais atrativo, né? A beleza tem esse dilema. Então, hoje em dia, quando você olha aí uma pessoa linda, estonteante, bonitona, né? Aquela pessoa que você... Pô, esse maluco é pegador, essa menina aí, todo mundo tá nos pés dela. Essas pessoas aí, quando se colocam em uma vida promíscua, essas pessoas se arrebentam inteira. Elas estão bonitinhas visualmente ali para você, mas por dentro estão arrebentadas, né? Porque é isso que uma vida nesse estilo faz com essas pessoas, né? Elas acabam sendo descartáveis e acabam também enxergando outras pessoas como pessoas descartáveis. Isso afeta nas relações pessoais delas, né? Como que você, depois de se relacionar com 300, 500 pessoas, como é que você fixa um relacionamento com uma pessoa para construir uma família no futuro, né? Seu cérebro já analisou e processou muitos dados em várias relações que você teve e ele simplesmente vai começar a usar esses parâmetros, homem e mulher, mas geralmente as mulheres usam muito isso, né? Vão usar esses parâmetros para projetar no seu presente agora. Então, é como se, quanto mais você rodar aí na pista,
mais você está estragando a sua mente, mais você está cagando a sua genética. Tem filhos que nascem com problemas porque o pai e a mãe foi promíscuo, porque o pai e a mãe às vezes adquiriu doenças por aí, né? Então, existe algo que já foi maravilhoso que te foi passado. Algumas pessoas vão escolher abraçar isso e dizer, isso aqui é meu, de todas as gerações que já viveram, essa geração aqui é a mais importante. É a que eu vou viver para mim mesmo. Quando alguém virar para você e falar, vou viver para mim mesmo, entenda que essa pessoa é uma pessoa fraca, tá? Porque ela está escolhendo o caminho mais fácil. Agora, quando uma pessoa ela compreende que não se trata apenas dela, ela não necessariamente precisa construir uma família, mas ela pode adicionar alguma coisa muito importante para a sociedade, dedicar alguns anos da vida dela, algumas horas do dia dela, para construir algo de valor para outras pessoas. É o que eu estou fazendo aqui nesse canal, é o que muitas pessoas estão fazendo por aí também. Enquanto tem gente curtindo, fazendo besteira com a própria vida, se arrebentando, tem outras pessoas também construindo coisas que são boas para a humanidade. O grande problema é o volume disso. Antigamente haviam mais pessoas cobiçando ser mais inteligente, ter mais princípios, valores, ter uma certa postura na sociedade do que hoje em dia. Hoje em dia, a maioria das pessoas não tem pai ou mãe presente em casa, não tem uma referência, não abre a porta do quarto e pega a mãe ou o pai lendo um livro, lendo a Bíblia, algo do tipo. Então essas pessoas acabam ficando escravas de vários sistemas ao redor delas. TikTok, Instagram, YouTube, influenciadores, pessoas que muitas vezes até têm a vida mais ferrada do que elas, mas estão ali influenciando elas, né? Então, tá entendendo que a gente está vivendo um momento agora que é muito importante você entender como se guardar, né? Como se preservar. Uma coisa é você pegar a sua vida e viver para si mesmo. Outra coisa é você preservar essa vida, né? Não tem problema você viver para si mesmo se isso vai gerar algum tipo de impacto na vida das pessoas. O grande problema é quando você faz coisas dentro dessa conduta que destroem você. Geralmente essas coisas estão ligadas ao ego, né? O que faz um cara querer ser pegador? O que faz um cara querer sair para balada para conquistar mulheres, se relacionar uma noite e depois nunca mais ver essa pessoa? E vice-versa, né? O que faz uma mulher sair aí se relacionando com um monte de caras? Né? É o ego. Geralmente é o ego. O desejo de se autoaprovar, de sentir, né, que pode, que consegue, que é desejável. Tudo isso passa. Quando você chegar... observe o que Salomão escreveu quando era jovem, observe as palavras dele quando ele era mais velho. Né? Você vai perceber que há uma diferença absurda. Quando ele era mais jovem, ele falava de sabedoria, conhecimento, conquista. Quando ele era mais velho, ele falava tudo é vaidade. Né? A maioria das coisas que você vive na sua vida, né, principalmente quando você vive para si mesmo, a maioria das coisas são fúteis, são besteiras, elas passam, elas só viram memórias e não impacta nada no futuro. Né? Então, quando você entende que existe uma grande herança, né, um exército gigante de pessoas que vieram antes de você, essas pessoas deixaram um grande presente para você. Isso está na sua mão agora, assim como esteve na mão delas há muito tempo. Você entende, eu tenho duas escolhas. Ou eu uso isso aqui para mim mesmo, eu troco o futuro pelo presente, ou eu troco o presente pelo futuro. Né? Eu começo a construir uma base agora para garantir a passagem do meu bastão ali na frente. Tá entendendo? É isso. Hoje, a maioria das pessoas na sociedade, elas vão trocar o futuro pelo presente. Né? O homem, ele troca o futuro pelo presente, muitas vezes buscando ser promíscuo aí, rodar, né? Fazer suas farrinhas, alimentar uma mentalidade adolescente. A gente tem a infância, a adolescência, a vida adulta, a parte, né, idoso ali. Tem pessoas que nunca passam da adolescência, elas nunca vão passar. O baladeiro é um deles. O cara que vive aí de festinha em festinha, tem aquela mentalidade de querer pegar a mulherzinha por aí, né, ficar fazendo farrinha. Se ele vive a vida dele muitos anos nesse modo,
Quando ele chegar com 40 anos de idade, ele vai ser aquele cara que às vezes cuida do próprio corpo ou não, né? Mas vai ter tatuagem, vai ser um maluco ali com uma mente às vezes de um homem, mas com traços de adolescente, com comportamentos de adolescente, né? Essa pessoa, ela deixou de avançar muitas camadas da vida porque ela simplesmente escolheu viver para si mesma. Eu te falo, ter um filho muda muita coisa dentro de você. Eu já ouvi isso muitas vezes e eu nunca dava bola para isso. Mas quando eu tive meu primeiro filho, muitas coisas dentro de mim mudou, né? Parte de você ser homem está intimamente ligado em passar o bastão. E passar o bastão é constituir família. Então, se você ainda não pensou sobre isso, comece a refletir um pouco. Principalmente se você tem aí seus 20, 15, às vezes seus 25 anos, e você é homem, né? Pense nisso, você está se preparando, se forjando para ter uma família ali na frente. É legal que você tenha depois dos 30. Eu tive com 20, tá? Assim, a minha família, mas os meus filhos mesmo, eu fui ter agora nos 30 e pouco, né? Então, o homem ele só é forjado mesmo, ele só é um homem de verdade depois que o pré-frontal dele fechou, depois que ele desenvolveu habilidades, capacidades, investiu em si, aí ele já pode se dizer que é homem. Jesus não se permitia ser chamado de rabi, de mestre, antes dos 30 anos de idade. Existe alguma coisa aí? Por que esse maluco não se permitia ser chamado de mestre? É porque ele sabia que, independente do quanto ele era sensacional, o cérebro dele ainda não havia se formado completamente, né? A muleira dos bebês está no topo da cabeça, a muleira do homem está na testa, né? Então, vamos falar de mulheres agora também, né? O homem, ele cada vez mais ele precisa construir capacidade e habilidade. Se você coloca uma menina de 15 anos e um homem de 15 anos do lado um do outro, o garoto é um idiota, né? A menina já é um pouco mais avançada na mente dela. Tem muitas coisas que as mulheres são muito mais avançadas no início da vida do que os homens. Os homens, quando vão passando dos 30 anos de idade, aí essa curva muda, né? A capacidade lógica do homem fica mais aflorada, a força, as habilidades dele, o quanto ele consegue construir, caçar, adicionar para a sociedade, né? E vamos pegar a mulher. A mulher ela já nasce com um valor, né? Eu quero te lembrar que no corpo feminino existe o útero, e o útero é o portal para esse mundo. Se existe um ser humano que consegue transportar outros seres humanos para esse mundo, um ser humano que ele está mais perto da espiritualidade, são as mulheres, né? As mulheres são mais espirituais do que os homens, física, mental e espiritualmente. Os homens são mais físicos, corpóreos, são mais lógicos, né? A gente também tem a nossa parte espiritual. Mas, espiritualmente, as mulheres têm um papel, uma responsabilidade muito maior dentro da sociedade. E o que está acontecendo hoje em dia com o comportamento feminino? Existe uma certa liberdade hoje em dia, né, que diz para a mulher que ela pode fazer tudo o que ela quiser com o corpo dela, né, com a mente também. Espiritualidade nem toca nesse assunto, a galera nem fala. Você vai para uma faculdade aí, por exemplo, ninguém vai ficar te ensinando a ser mais espiritual. As pessoas vão te ensinar a lidar mais com a parte mental, né? E muitas vezes até a parte física ali. Você vai ser estimulado muitas vezes a se relacionar, por exemplo. As faculdades, eu costumo dizer, muitas, não são todas, tá? Mas muitas faculdades hoje em dia, elas são antros de depravação. São lugares onde te ensinam a ser mais promíscuo. Eu já vi vários jovens que foram para a faculdade pública, por exemplo. O garoto era de um jeito, quando ele voltou de outro jeito, sabe? Totalmente instintivo, cheio de umas ideias tortas, sabe? Pegando geral, baladinha, bebendo pra caramba, fumando, sabe? Tipo... Existia um jovem antes de ir para a faculdade, existia um outro jovem que voltou da faculdade. Eu não estou falando que você não deve fazer faculdade. Só estou falando que existem lugares, ambientes, costumes, doutrinas que elas são anti-humanas, tá? Elas não fazem bem para o ser humano. Nesse momento a sociedade não consegue entender, mas lá na frente a sociedade vai entender. Só que o grande problema é quem passou por esse processo. É quem pagou a conta.
né? Se você é jovem e está torrando a sua vida em certos estilos de vida, certas ideologias, algum dia você vai parar a pensar, principalmente depois que o seu pré-frontal se formou, a sua capacidade lógica ficou mais aguçada, tem coisas que você fez com 15 anos de idade que você nunca faria com 30, justamente porque sua capacidade lógica está mais aguçada e o volume de dados que você capturou também. O famoso errar para aprender, né? Mas tem coisas que, se acontecem na sua vida, é só você que paga a conta, entendeu? Então, a mulherada que sai aí rodando com geral, ou até roda um pouco, namora ali, pula para um outro aqui, faz aqui, tarará, a galera do OnlyFans, meu amigo, essa conta vai chegar, entendeu? Isso vai chegar, né? Infelizmente, isso chega. E vamos falar do útero feminino. O útero feminino é feito para trazer seres humanos para esse mundo. Se você tivesse que abrir um portal para esse mundo, você abriria esse portal em um ambiente seguro e controlado, bem esterilizado, ou você abriria esse portal dentro do esgoto, onde você acha que tem as melhores condições para você gerar um ser humano. E uma mulher que estragou o útero dela por aí, né? Saiu fazendo um escarcéu, se conectando com todo tipo de gente. Pessoas de frequência alta, baixa, média, geralmente são pessoas de frequência baixa. A galera que está na pegação é gente que está em frequência baixa, entendeu? Então, além dessa pessoa ter mais facilidade de pegar doenças com essas relações, essa pessoa também vai afetar muito o psicológico dela. Por consequência, a parte espiritual também acaba sendo afetada. E volto àquele ponto. Quanto menos espiritual, mais carnal e mental você fica. Então, quanto mais você estimula o carnal e o mental, menos espiritual você está, dependendo do que você está fazendo. Então, pegação, balada, promiscuidade, isso aí gera seres humanos mais fracos. É o que você está vendo na sociedade hoje. Pessoas que buscam incessantemente prazer, né? Se relacionar aleatoriamente, mas na hora que tem que tomar decisões na vida, pensar no futuro, né, constituir famílias, são fracassados, né? Então, isso daqui é uma mensagem muito forte, até minha linguagem hoje está um pouco mais forte, né? É uma mensagem que eu quero deixar para você. Homem e mulher, guarde bem a sua genética. Não fique se conectando com qualquer um por aí, tá? Existem pessoas que já mataram, existem pessoas que têm doenças, existem pessoas que têm herança espiritual, né? Coisas que os antepassados fizeram e passaram para essa pessoa, tá ali na vida dela, tá rodando no software dela, na mente, no espírito, na alma dela, e você acaba herdando isso aí de rebarba, né? De graça. Eu já conheci um cara, o cara era sensacional, meu irmão. Um cara maravilhoso. Ele se envolveu com uma mulher muito errada, sacou? Tipo, é aquela mulher que o cara que é um pouco mais experiente, um pouco mais estudado sobre o comportamento humano, sobre a sociedade hoje em dia, o maluco nunca cairia nisso, né? Mas ele foi lá e se relacionou com aquela mulher por 3 anos. Depois de 3 anos, esse maluco estava arrebentado. O pior problema que ele teve foi mental mesmo, sabe? Ele acabou adquirindo problemas para a vida dele que ele nunca adquiriria se ele tivesse escolhido um outro perfil de parceira. E vice-versa. Tem mulheres que escolhem homens que destroem a vida delas. Entendeu? Então, se tem uma coisa que é muito importante você ser seletivo, é nos seus relacionamentos. Porque isso aí está intimamente ligado à sua genética. A genética que você vai passar para frente, né? Se você sabe que tem uma pessoa que tem histórico de câncer na família inteira, não fique surpreso se você tiver um filho que está mais propenso a câncer ali na frente, entendeu? Se você casa com uma pessoa que... cara, é complicado falar disso, entendeu? Estamos no YouTube, então não vou ficar indo muito em detalhes ou exemplos. Tá, mas genética é uma das camadas. A genética está intimamente ligada à parte física e também mental, né? Então, você herda a capacidade física dos seus antepassados, você herda a capacidade mental dos seus antepassados.
e também carga espiritual dos seus antepassados, né? A grande questão é você se conhecer, entender como você é e, com base nisso, escolher o seu parceiro. Tá entendendo? É disso que eu quero falar hoje. Eu quero falar da importância de você guardar a sua genética. Quantidade não é melhor do que qualidade. Tá? Você pode ter se relacionado com uma pessoa na sua vida inteira. Não se sinta mal. Você pode ser virgem às vezes, nunca se relacionou com ninguém. Não se sinta mal. O seu game está mais bem regulado e bem controlado do que o cara que está atirando para todo lado. Entendeu? Então, na geração de hoje, onde o mundo é mais visual, né? Eu costumo dizer que a gente usa principalmente 2 dos nossos sentidos hoje em dia, por conta da internet. A gente usa a visão e a audição, né? Então, o visual, ele é praticamente 80% dos nossos sentidos, né? Se você parar para pensar, o seu cérebro confia mais nos dados que chegam pelos olhos do que pelo ouvido, né? Do que pelo tato, pelo paladar, pelo olfato, né? A gente é muito mais visual hoje em dia, né? E por ser muito visual, a beleza, a estética acaba interferindo muito nas nossas escolhas para o relacionamento. Não estou falando que você tem que escolher uma pessoa feia para se relacionar. Eu estou falando que, falando de beleza, você precisa escolher uma pessoa que é bela para você. Se dane a sociedade. A sociedade não sabe o que quer e ela tem suas demandas, seus ciclos, e daqui a pouco o que é legal agora não vai ser legal depois, né? Então, pense um pouco mais na sua estrutura, na sua condição. Quanto mais você se conhece, mais você vai saber o que quer. Os padrões que você tem para escolher, eles acabam sendo melhores, né? Mais refinados. Então, pense um pouco nisso, tá, meu amigo, minha amiga? Eu sei que tem uma galera que gosta de assistir aqui os vídeos da Caveira, então todo vídeo que eu gravo aqui é uma mensagem, um software de coração para você. São reflexões, são coisas que eu pude processar ao longo da minha vida, que eu pude aprender, validar. Não é só informação, é conhecimento, e algumas coisas são sabedoria, né? Que eu pude colocar na minha vida, eu pude aplicar, eu pude escolher minha parceira baseado em certos padrões. Eu estou vendo isso acontecer com os meus filhos, resultado disso, né? E de quebra também estou observando outras pessoas, amigos de infância, né? Pessoas que seguiram por outros caminhos, começaram a ser meio moderninho demais, e hoje em dia um deixa filho de lado, teve 3, 4 filhos, com mulheres aleatórias aí, os moleques crescem bastardo, os moleques não têm referencial, né? Acaba vivendo mais tempo com a mãe do que o pai, então o moleque vai ficando um pouquinho mais afeminado, né? Perde referência de um monte de coisa, o moleque já nasce perdendo. Quando você nasce sem estrutura familiar, você já nasce perdendo, tá? Isso daqui não é uma mentira. Quem não sabe de onde veio, não tem ideia de para onde vai. É escravo por natureza. Já tem mais facilidade para ser escravo. Entendeu? Essa pessoa ela pode quebrar o padrão, só que a maioria não vai. A maioria vai continuar reproduzindo o padrão, né? Então, pessoas que às vezes tiveram filhos aleatórios aí, não assumiram, a criança ficou aí ao léu, ou às vezes ficou só com uma parte da estrutura familiar, às vezes só com a mãe, só com o pai, né? Com esse nível de influência que a gente tem hoje em dia, de referências, de informações que chegam na gente o tempo inteiro, o volume de informações que chegam na gente é muito maior, tipo, o que a gente recebe hoje em um dia, 2, uma semana, é maior do que uma pessoa que morava na Idade Média receberia a vida inteira, entendeu? Então, é aquela questão que eu comentei lá no início desse vídeo aqui. Quanto mais opções o ser humano tem, mais propenso a fazer besteira ele está, né? Menor a qualidade das escolhas dele. É como você chegar num banquete onde você olha e tem mesas assim, você até perde a vista, sabe? Você não vai ficar preocupado necessariamente com o que vai escolher. Você vai querer provar o máximo de coisas que você puder. Geralmente, tá? Isso é natural nosso, assim. Então, na mesma forma, relacionamentos. Por ter muitas opções no mercado, você tem Instagram, que é o maior catálogo de gente do mundo hoje em dia, você tem Tinder, tem Baidu, tem um monte de formas aí de se relacionar.
Aí você tem as influências, televisão, né, rede social, você vê relacionamento dos outros, vê a vida das outras pessoas. O seu cérebro ele vai adquirindo um monte de dado desnecessário, coisas que não fazem parte da sua vida, não bate com a sua genética, com a sua biologia, né, com a sua espiritualidade. Muitas pessoas acabam se focando no mundo externo, no que está acontecendo fora, esquecendo do mundo interno. E acabam prejudicando o passar o bastão, que eu digo, né? Passar a sua genética para frente. Então, o cara que se cuida, a menina que se cuida, se preserva, né? Busca uma relação de qualidade. Cara, por mais que essa relação um dia vai dar problema ali na frente, às vezes vocês se separem, tomara que não. Mas é melhor você se focar em qualidade do que quantidade. Gente que tem muitos parceiros sexuais, principalmente ao longo da vida, essas pessoas vão sentir um tipo de conta chegar. Pode olhar aí para pessoas do passado, tá? Vou citar nomes aqui não, mas tem umas pessoas aí, anos 80, 90, que exaltavam esse estilo de vida, né? Não, vou sair, vou viajar, vou pegar geral, né? Vou me relacionar com o máximo de pessoas possível, porque a experiência é muito bom. Hoje em dia você vai olhar para a vida dessas pessoas, os filhos que elas deixaram, né? O que está acontecendo ali com a genética delas? Né? Os filhos ficaram mais fracos ou mais fortes? Essa pessoa conseguiu construir uma família? Vamos pegar ali a surfistinha, tá? Não vou nem falar o nome aqui direto, não. Pega a surfistinha aí. Né? Pega a Jetin, né? A Gré, né? Vai pegando essa galera aí, vai observando como é que tá a vida dessa galera hoje. 20 anos atrás era de um jeito. Hoje, como é que tá? Entendeu? Então, a promiscuidade, ela é a decadência do ser humano, tá? A modernidade, ela parece ser algo muito bacana, e é, de certo modo, mas se o ser humano perde o eixo espiritual, se ele perde a conexão com a essência dele, com um grande programador, ali ele começa a desandar, entendeu? Então, para garantir sua genética, garantir não, mas para reduzir margens de erro, problema desnecessário, né, você precisa se focar na sua conduta atual. Entender que existem padrões sobre a nossa existência, né? Existem coisas que não são boas para se fazer. Viver de pegação, viver uma vida de adolescente sendo um adulto, é péssimo para a nossa condição. Quanto menos pessoas você se relacionar, principalmente sexualmente ao longo da vida, melhor. Tá? As pessoas, o sexo é um dos pactos mais poderosos que existem. Pensa no seguinte, ó, você é um ser espiritual, beleza? Você está por trás de um cérebro que ele é absurdamente complexo, ele vale mais do que o planeta inteiro. Se for falar de tecnologia, de complexidade, o seu cérebro ele vale mais do que o planeta inteiro. Qualquer espécie que tem aqui, qualquer coisa, seu cérebro é mais complexo que isso tudo. É mais difícil estudar o cérebro do que o planeta, entendeu? Então pronto, seu cérebro já é uma máquina muito cara, é um presente que você não pagou um centavo por ele. É a máquina mais cara que existe e já existiu. Nunca vai existir uma inteligência artificial tão melhor do que o nosso cérebro, né? Então, seu cérebro está aí como um presente para você. E seu corpo, ele é realmente um mecanismo, né? Ele é um veículo. Esse corpo, ele troca genética com as pessoas quando você faz sexo com elas. Principalmente as mulheres, tá? Por isso que eu falei do útero. As mulheres, é muito importante que mais do que os homens, elas se guardem, né? Elas consigam ter o menor volume de parceiros possíveis ao longo da vida, justamente porque na parte física, as mulheres absorvem mais coisas do que os homens, né? É diferente uma mulher sentar em cima da tampa de um bueiro e um homem sentar em cima da tampa de um bueiro, né? Esse bueiro de rua, sabe? Ou numa calçada, a mulher tem mais facilidade para pegar doença. Você sabia disso? Fisicamente, a mulher ela é mais frágil para resistência do que o homem. Mentalmente, as mulheres também, elas acabam sendo mais afetadas numa relação sexual do que o homem. Vamos pegar um caso aqui. Vamos pegar duas pessoas se relacionaram, um homem e uma mulher. Os dois se conheceram
se relacionaram sexualmente e, de repente, no dia seguinte, chega uma mensagem no WhatsApp para a mulher, tipo, oi fulana, tudo bem? Hoje eu não vou poder me encontrar com você porque eu vou ter que fazer tal coisa. Aí na outra semana, vou fazer outra coisa, pronto. Aquela mulher ela é deixada, ela é largada, né? Foi rejeitada. Se isso acontece com um homem, o homem ele fica até chateado, mas daqui a pouco ele vai para outra coisa, cara, sabe? Os homens são mais desencanados com as coisas, as mulheres não, elas guardam mais. As mulheres elas têm mais facilidade para sofrerem com o término de uma relação, né? Elas sentem mais, tá? Elas têm mais facilidade para levantar a poeira e partir para outra. As mulheres são mais socialmente aceitáveis. É mais fácil para a mulher arrumar um outro parceiro depois do que para o homem, né? Só que as mulheres sentem mais. Então, fisicamente você já é afetado, porque você está trocando frequência com essa pessoa, você está trocando genética com essa pessoa, né? Mas mentalmente, a mulher também é muito afetada, né? Ela acaba acumulando cargas mentais ali que não precisava estar ali. Cara, observe o olhar e o comportamento de uma menina de 15 anos virgem e observe o comportamento de uma mulher que já passou por muitas relações e tem aí os seus 30, 40 anos de idade. Observe o comportamento delas, como é diferente. Eu já vi uma mulher de 50 anos virgem, tá? E ao mesmo olhar praticamente uma menina de 15 anos virgem. O comportamento é diferente. Mas eu já comentei aqui no canal algumas vezes que existem análises que eu faço que elas são um pouco mais espirituais. Essa dos olhos é uma delas. Eu consigo ver coisas nos olhos que geralmente você observando assim não consegue ver, mas... Então isso daqui é uma das coisas que eu faço, que eu consigo observar geralmente, né? O comportamento de uma pessoa que já passou por muitas relações, uma mulher que já passou por muitas relações, tanto o olhar dela, a mentalidade dela e a espiritualidade dela, né? E o comportamento de uma mulher que se manteve um pouco mais guardada, mais reservada, né? Então, a mulher já nasce com o valor e ela precisa trabalhar ao longo da vida para guardar esse valor. O homem, ele tem que construir valor dentro dele, entendeu? O homem nasce zerado, o homem não tem útero. O homem, se for parar para pensar, o homem cru ali na infância, ele praticamente não tem adicional nenhum. Na adolescência, mas aí ele começa a bater os 30 anos de idade, ele já acumulou uma carga mental, uma carga intelectual, habilidades, capacidades. O homem é mais para a guerra, as mulheres são mais para dentro da sociedade. As mulheres performam bem quando a sociedade está segura, quando a sociedade tem estrutura para elas trabalharem, né? As mulheres têm capacidades incríveis, né? Os homens são mais para fora da aldeia, os homens são mais para coisas, para estruturas, né? Para mato, para terra, para animais. As mulheres são um pouco mais ali no campo criativo, filosófico, espiritual. Homens têm essas capacidades também, tá? Mas se você for comparar um ao outro ali, dentro da sociedade e fora dela, tem diferenças, entendeu? Então as mulheres, elas são mais espirituais. Por serem mais espirituais, elas precisam ser menos carnais. É o oposto de hoje em dia. Hoje em dia, é exaltado a ideia de você ser mais carnal e mental, menos espiritual, falando de mulheres, né? E para homens também. Mas no passado era mais exaltada a ideia de que você precisava ser mais espiritual, ser um cara com uma filosofia mais própria, né? Ter certas regras e condutas. Quanto mais para trás você vai, mais você vê que o ser humano dá importância para coisas importantes mesmo, coisas que garantem a sobrevivência dele. Hoje em dia, como estamos seguros demais, a gente não consegue entender as estruturas que nos governam. Eu costumo dizer, isso daqui vai ser o próximo vídeo até, existe ossos na fundação de tudo, tá? Eu vejo uma galera defendendo umas coisas aí na política, discutindo uns assuntos, sabe? Falando o que é certo e errado, quem foi injustiçado no passado e agora a gente tem que recobrar isso. Cara, essa galera não faz ideia da quantidade de ossos que tem por baixo da sociedade. O tanto de pessoas que tiveram que perder a própria vida, perder seu próprio tempo, sua liberdade, para hoje eu e você estarmos aqui
compartilhando, trocando ideia, né, usando uma rede social. Então a maioria das pessoas não fazem ideia das estruturas que as governam. A maioria das pessoas hoje estão sendo treinadas para serem escravas. Uma coisa são sistemas, né, que estão aí para te servir. Outra coisa é você ser escravo de sistemas. Quando você não tem uma família, uma ideologia central, né, uma regra de conduta para você viver, estou falando de viver ali com lista, sendo um cara chato, não. Eu estou falando que tem coisas sobre a vida que você tem que ter padrão, entendeu? Então, hoje em dia é pregado o oposto. O aleatório passou a ser exaltado. As pessoas que falam besteira chamam mais atenção do que as pessoas que falam coisas inteligentes, né? Quando eu abri esse canal aqui, eu tinha certeza de que esse canal aqui é um filtro social. Se eu for gerar conteúdo para geral, eu vou encher meus comentários de besteira. Se eu for extremamente lógico, eu vou ser um cara chato, com um monte de comentário que demora para responder ali. Gente que às vezes fica falando coisa e no fim não leva a nada, sabe? É só discussão fútil, científica, sabe? Então eu pensei o seguinte, vou abrir esse canal com o objetivo de trazer clareza para o máximo de pessoas que conseguem, no mínimo, pegar no ar o que eu estou dizendo aqui. Existe uma fatia da sociedade, né? Existe uma parcela de pessoas ali que, independente do estilo de vida que estão vivendo agora, elas conseguem pisar no freio. Opa, peraí, o que esse maluco está falando aqui faz algum sentido, né? Não estou falando que as pessoas vão acreditar em tudo que eu estou dizendo nesse canal, mas tudo que eu estou trazendo aqui para você tem o objetivo de acrescentar na sua vida de alguma forma. Não é só fútil, não é só para viralizar. Eu sei que o que eu estou produzindo aqui vai afetar gerações futuras, vai levantar perguntas, discussões, entendeu? Então, é isso que eu quero deixar para você. Guarde bem sua genética. Muita gente teve que morrer, muita gente teve que deixar os ossos na terra para você estar aqui. No mínimo, você tem que cuidar disso aí que te foi dado de presente. Isso é um grande dom, é um grande presente que está na sua mão. E você vai sair entregando isso aí para qualquer outra pessoa. Tem gente, enquanto a gente está aqui, enquanto você está ouvindo esse vídeo aqui, tem gente garantindo que vai arrebentar com a própria vida agora. Tem gente se arrebentando neste momento. Está lá quebrando com a própria vida, né? Como o filho pródigo ali, pegou a herança e saiu fazendo escarcéu. Daqui a pouco essa pessoa vai voltar. E essa pessoa vai voltar com um monte de conta, um monte de pendência espiritual, mental e física. E essa pessoa vai se envolver com você, que às vezes passou um tempo cuidando um pouco mais de si, se desenvolvendo, construindo uma mentalidade forte, né? Aí essa pessoa, em pouquíssimo tempo, ela chega e arrebenta com a sua vida, entendeu? Então, ser seletivo em uma geração onde geral pega geral é um superpoder. É tipo aquela frase, em terra de cego, quem tem um olho é rei, né? Hoje em dia, processar a realidade dentro da sociedade também é um tipo de superpoder, entendeu? A maioria das pessoas estão cegas, principalmente para a parte espiritual, né? Quando você entende que essa é uma das camadas, a outra camada é a mental, a outra camada é a física, a parte física e mental está intimamente ligada aí à sua genética, à sua herança, né? Isso daí não é você, isso é uma máquina que está te servindo. Então, como é um presente altamente complexo e muito eficiente, no mínimo precisa ser guardado, preservado, né? Você não pode ficar conectando essa máquina com outras máquinas. Você vai pegar vírus, meu irmão, entendeu? Sai colocando o pendrive de todo mundo no seu computador para você ver. Alguma hora você vai pegar vírus, entendeu? Então, na sociedade hoje, os vírus, eles não são, hoje não, sempre, os vírus, eles não são só físicos, eles são mentais e eles são espirituais também, né? Então, vou fazer alguns comentários aqui também sobre algumas coisas que acontecem na sociedade hoje em dia que afetam bastante o seu mental através do físico e espiritual também. Tatuagem, né? Tatuagem é uma coisa que você já percebeu que muita gente tem hoje em dia. For pegar ali alguns anos para trás, não era uma coisa muito comum, né? Eu sou daquele cara que segue certas condutas do tipo: se todo mundo está fazendo,
geralmente aquilo ali não é o melhor que tem. Na verdade, aquilo ali é a qualidade mais baixa que existe. É a mais acessível. O que você acha que é mais acessível? Pedra marroada ou diamante? Né? Qual você acha que é mais difícil de extrair, de se encontrar, né? De lapidar? Então, hoje em dia você vê geral com tatuagem. Existe algo na tatuagem que prejudica a sua condição aí desse corpo, né? O que é a tatuagem? Quando você faz uma tatuagem no seu braço, na sua perna, em qualquer lugar do seu corpo, ali você está garantindo com que esse órgão que permite o seu corpo ser selado, se você observar seu corpo, ele é selado. Muitas coisas do mundo externo, bactérias, doenças, não pegam em você porque você tem uma pele, né, com várias camadas. E espiritualmente também, né, a gente consegue, através da parte física, afetar o nosso espírito, né, a nossa alma. Então, quando você põe uma tatuagem no seu corpo, você está dando uma abertura espiritual através da sua carne, né? Existe uma abertura ali. É como se fosse uma cicatriz que nunca um machucado que nunca se cicatriza, tá? Tá ali e fica aberto, te põe exposto, né? Então, a pele é um selo. Tudo que está no nosso corpo não é aleatório, tá? Tem inúmeras funções, né? Então, a pele, quando você deixa uma brecha nela, um machucado que não cicatriza, que é a tatuagem é isso, né? Ela realmente é uma ferida que não se cicatriza. O seu sistema não consegue cicatrizar porque a tinta está ali. Você está dando a abertura espiritual para dentro do seu corpo. Poucas coisas entram dentro do seu corpo. Por isso que o sexo, ele é algo que afeta mais a mulher do que o homem. Quem penetra quem? No sexo, entre homem e mulher, né? Quem é mais prejudicado? Física, mental, espiritualmente, né? Então, você for olhar ali entre os dois, né, o homem tem algo pontiagudo, a mulher tem um local de encaixe, né? Eu tô falando de um jeito bem bobo e simples aqui, mas tá vendo? Tem poucas coisas que entram dentro do seu corpo. Qual dos seus 5 sentidos é o sentido mais guardado, mais preservado? O que mais pode afetar a sua estrutura? São seus olhos, seus ouvidos, seu nariz ou é sua boca? Né? O que você põe dentro da sua boca pode te matar. Agora, o que você olha não necessariamente pode te matar. O que você ouve não necessariamente pode te matar. Você está vendo como o nosso sistema ele é projetado para nos proteger ao máximo do mundo externo, né? E quando você faz uma tatuagem no seu corpo, você está dando abertura para que coisas de fora entrem no seu corpo. A maioria dessas coisas são espirituais, entendeu? Não estou falando que você vai pegar uma doença porque fez tatuagem. Às vezes você pode dar um problema de pele, coisa do tipo e tal. Só de fazer a tatuagem já é um risco, tá? Já é um risco. Pode sofrer alguma coisa ali, mas espiritualmente é como se fizessem uma fenda no muro do seu castelo, entendeu? Por isso que um castelo ele é murado, né? Existem muros, fortaleza em torno de um castelo, ou alguma forma ali de não deixar os inimigos passarem, né? Porque se os inimigos entram no castelo, é um estrago grande. Então, tatuagem na sociedade hoje em dia, assim como a promiscuidade, assim como a pegação, pegar geral, se tornou algo muito comum. Mas você vai ver aí nos próximos 20 anos, mais ou menos, a conta disso chegando, entendeu? Você vai começar a perceber um movimento bem grande nos próximos anos de ter tatuagem é feio, de ter tatuagem é bobo, é fútil, não faz bem, um monte de médico defendendo de não fazer tatuagem. Se você for parar para pensar o custo para fazer uma tatuagem, o custo para retirar uma tatuagem, cara, é totalmente diferente, entendeu? A tatuagem é algo que você sacrifica o que já te foi dado perfeito em prol do seu ego, para projetar alguma coisa. Venhamos e convenhamos. Para que uma pessoa faz tatuagem? Ela vai ficar mais rápida? Ela vai ficar mais espiritual com isso? Né? O QI dela vai subir? Ou será que há uma necessidade de projetar algo para o mundo externo? Né? A tatuagem eu já ouvi isso uma vez, que a tatuagem ela é um símbolo da rua, sabe?
No tempo que a gente vive hoje em dia, observe onde tem mais tatuagem na sociedade, nos ambientes mais obscuros, na rua. A rua é um dos lugares onde mais se acontecem coisas ruins, né? Onde vende droga? Na rua. Onde tem mais prostituição? Na rua, né? Vai pegando aí coisas que acontecem na rua, criminalidade, por exemplo, né? Morte. Acontece mais na rua do que dentro de casa, entendeu? Então, isso aqui fica um alerta para você, tá? Por isso que tem muita gente aí que fala para não se envolver com mulher tatuada, e falo também, não se envolva com homens muito tatuados, entendeu? Sabe, o maluco que tem muita tatuagem no corpo, existe alguma coisa, alguma necessidade, alguma questão mental ali. Não tô falando que todo mundo que tem tatuagem tem algum problema, mas não é comum do ser humano, tá? A nossa pele, ela foi feita para ser do jeito que ela é. Quando você rabisca nela ali, pô, cara, eu já vi mulheres lindas, lindas assim. Você olha, a mulher é linda. De repente ela faz um monte de ruído visual na pele dela. Ela já é linda. E ela vai e faz um monte de desenho na pele dela, sabe? Eu fico pensando, cara, essa mulher com 40, 50 anos, mano, como é que você vai levar uma pessoa assim a sério, entendeu? Tipo, essa pessoa fez isso quando era jovem. Mas será que quando ela for mais velha, será que essa pessoa está pensando de forma atemporal? Ou será que ela está pensando agora, né? Lembra que eu falei no início desse vídeo? Existem pessoas que trocam o futuro pelo presente. Existem pessoas que trocam o presente pelo futuro, né? Tem como você usufruir dos dois, mas é muito importante com que você tenha um pé lá no futuro. Você já esteja com uma consciência um pouco mais para frente, né? Pensando um pouco mais à frente. Então, observe bem a sociedade, tá? Observe como está a mentalidade das pessoas. Observe como pessoas muito jovens fazem um monte de tatuagens que você olha e vê, pô, esse maluco vai se arrepender depois. Eu vi um caso de um cara, acho que é no Rio, ele tinha o rosto e o corpo todo tatuado, ele era tatuador. Aí ele foi pra igreja. E aí ele começou a remover essas tatuagens todas, só que ele tá começando pelo rosto, né? E, cara, tatuar o rosto é um negócio que, tipo assim, seu rosto ele já tem padrões ali, as pessoas usam esses padrões para te marcar. Quando você rabisca seu rosto, você já tá tirando os padrões naturais que você tem ali, entendeu? Já tá gerando uma coisa que não é você, porque seu rosto, ele é tipo o logo do seu corpo, né? A principal característica que as pessoas usam para te marcar é seu rosto. Quando você rabisca seu rosto, geralmente você não tá muito bem, não. Entendeu? Existe alguma coisa acontecendo contigo ali. É como você jogar ácido na sua cara, tá? Quem jogaria ácido na própria cara? Ninguém que eu conheço. Talvez um maluco, né? Agora, quem rabisca a própria cara? Geralmente um jovem que não tem pré-frontal formado. Dificilmente você vai ver um senhor de 60 anos de idade rabiscando a cara inteira. Entendeu? Agora, você vai ver jovens rabiscando o corpo, a cara inteira e lá no futuro se arrependendo. Tá entendendo? Não se confunda, pessoas que são muito famosas, né, pessoas que aparecem na mídia, que têm dinheiro, você olha ali a pessoa toda tatuada, coisa do tipo, não confunda a capacidade que aquela pessoa tem de fazer o que faz com o que ela está fazendo com o próprio corpo, entendeu? Geralmente essas pessoas vão se arrepender ali na frente do que estão fazendo com o próprio corpo, porque o corpo é herança. Agora, qualquer outra coisa que você conquista fora do corpo, no mundo externo, isso daí já é natural, a gente já vai fazer isso, entendeu? Alguns mais, outros menos, mas com o corpo existem marcas, coisas que você deixa na sua vida que nunca mais vão sair. Outras já são reversíveis, entendeu? Então, no caso de mulher, guardem-se, tá? Mantenha seu valor guardado o máximo possível. Quando você for construir uma família com alguém, você vai dar esse valor para alguém. Você vai estar trocando com essa pessoa. Você se manteve preservada mental e fisicamente, né, o máximo possível ali. Eu sei que hoje em dia é um pouco mais difícil, mas você se manteve guardada, você vai entregar aquilo para um homem, e aquele homem também tem que ser um perfil de homem que vai valorizar isso aí, né? Ele vai entender que é difícil encontrar uma mulher como você, né? A mulher que vai se relacionar com você vai entender que é difícil encontrar um homem como você, mas para ela entender, ela também tem que ter certo perfil, entendeu?
Então, águias selecionam, galinhas comem tudo que vem, porcos comem tudo que vem, né? Tigres, leões, né? Leopardos, eles caçam coisas muito específicas, né? Então, esse comportamento ele precisa ser sempre o padrão. Quando foge, quando a sociedade fica muito moderninha e tem muitas escolhas, as pessoas se esquecem do que é realmente importante, né? Então, observe os homens e as mulheres da humanidade, tá? Vê se você vê alguém com a cara tatuada. Vê se você vê alguém com um comportamento muito promíscuo. Geralmente é muito raro. Os caras mais ricos do mundo, eles geralmente têm muitos filhos. Já percebeu isso? Né? É isso, é porque são pessoas que entendem a importância de passar a genética. Eles entendem que dali, da genética deles, vai sair outros moleques, outras meninas com capacidades que vieram dele, assim, tipo, parte disso, né? Então, o Elon Musk, ele, por exemplo, tem um monte de filho, né? O Bill Gates, vai pegando os caras aí que são, né, muito ricos e fazem algo muito relevante para o mundo. Geralmente essas pessoas buscam garantir a genética deles. Eles não saem distribuindo isso aí. O Cristiano Ronaldo, por exemplo, a conduta do Cristiano Ronaldo, entendeu? Ele pode ter tido seus casinhos, pegado aí mulheres, não sei da vida do Cristiano Ronaldo. Mas fato é que ele é um cara que sabe a importância de guardar a genética dele. Ele sabe a importância de passar isso para os filhos dele, entendeu? E os antigos impérios, né, os grandes reis no passado, isso era uma prioridade. Sair pegando geral e fazendo filho com qualquer pessoa por aí, né, se relacionando com qualquer um, não tendo uma filosofia central, uma espiritualidade ali trabalhada, não, isso daí estava fora de cogitação para essa galera, né? Então a gente está na era dos escravos, tá? É a era que é mais fácil de você ser escravo. Antigamente, no Coliseu, sabe como eles faziam para os escravos se reproduzirem? Eles jogavam os escravos lá dentro do Coliseu, tudo embolado, e falava, pronto, faz filho aí, entendeu? Não importa, tipo, o moleque não sabia, ele não tinha uma cultura. Ele não sabia se ele era italiano, ele não sabia se ele era africano, ele não sabia nada. Ele nascia de pais escravos que fizeram o filho aleatoriamente ali, ele nem sabia quem era o pai dele, e ele continuava a vida inteira como escravo, entendeu? Então, a mesma forma é hoje em dia. Você vê esse monte de ideologia aí, esse monte de ideia torta, né? Você deve saber do que eu estou falando. Já deve ter percebido que essas pessoas não são muito boas da cabeça, entendeu? É uma galera que está um pouco perdida. Muitas vezes são inteligentes, têm sua capacidade, sua intelectualidade. Mas quando você vai cavando um pouquinho mais fundo, você vê que aquela pessoa não tem uma estrutura mental sólida. Ela não está nem perto disso aqui que eu estou te falando, entendeu? Então, é fácil ser um escravo. É muito fácil. É mais fácil do que você ser um rei, né? Agora, construir seu próprio reino, trabalhar em cima da sua própria aldeia, né? Construir a sua civilização pessoal, isso aí dá trabalho. Isso aí não exige só recurso material, né? Exige também tempo, mentalidade, genética, espiritualidade, né? Então, não seja um escravo, meu amigo, minha amiga, tá? Um escravo dos seus próprios desejos, um escravo dos sistemas da sociedade. Os sistemas estão lá para te servir, eles não estão lá para te controlar, entendeu? Agora, você que precisa saber se controlar, você que precisa saber se trabalhar. Quando isso é feito, imagina se todo ser humano fosse autoconsciente. Isso é impossível, tá? Na sociedade sempre vai ter uma grande massa de pessoas que não são autoconscientes, elas realmente precisam de sistemas para guiá-las, né? Tem pessoas que precisam da igreja, cara. Tem gente que, se não tiver igreja, essa pessoa é um problema para a sociedade, né? Eu já conheci pessoas que eram assim, desde assassino, traficante, sabe? Gente assim que você vê que era um problema. Aí o maluco foi para a igreja, entendeu? E ali ele se encontrou, ele começou a adquirir certas condutas, certas regras, aprendeu coisas que estão ali na Bíblia, que são muito antigas. Eu sempre recomendo que você leia a Bíblia inteira, principalmente se você tem topo de cabeça elevado. Ali dentro tem informação, conhecimento e sabedoria, né?
tem questões tanto de história, né, filosofia, ciência. Cara, é tanta coisa interessante que tem dentro da Bíblia. O que você acha que é mais fácil? Ler um livro de um cientista que já viveu, analisou e processou certos dados, chegou em certas conclusões e passou isso para você através de um livro, algo científico, ou ler a Bíblia inteira? A Bíblia inteira, ler ela é um fardo, é um peso. Tenta ler a Bíblia inteira para você ver, entendeu? Não é só físico e mental, é espiritual, entendeu? Existe algo ali naquela carta, aquilo ali é uma carta, assim como outras cartas que estão no mundo, tá? A Bíblia não é a única carta divina, né? Mas é uma das mais conhecidas. Mas onde você observar o ser humano, em qualquer sociedade que exista, em qualquer tribo que surja, sempre vai ter a parte espiritual. Sempre. Você nunca vai ver uma sociedade ateia, tá? É muito raro, assim, é muito difícil, né? Se você for pegar a maioria dos seres humanos, eles sempre vão ter algum tipo de conexão, de necessidade espiritual. As pessoas não vão na igreja à toa, entendeu? Elas não vão lá porque estão sendo enganadas, né? Em alguns casos acontece isso, mas geralmente parte da pessoa, ela quer ir, ela vai ali por algum motivo, alguma coisa interna, entendeu? Então, lembre-se disso, tá vendo? Existe você espiritual, você é o ser real esse aí, o espiritual, né? Existe o seu cérebro, que é uma tecnologia absurda, é um grande presente que você recebeu, e também o seu corpo, que é uma máquina, né? É uma coisa que te serve. Olhe no espelho todos os dias e repita para si próprio: isso aqui não sou eu, isso aqui é meu, mas isso aqui não sou eu, entendeu? Então, ache você feio, bonito, né? O que você acha sobre você, entenda que uma parte disso aí que você está controlando é uma máquina, entendeu? Então, pense um pouco nisso, reflita, tá? Isso daí é uma herança. Guarde bem isso aí, valorize isso aí, entendeu? Seja muito grato todos os dias, porque você poderia ter nascido sem uma perna, sem um braço, poderia ter nascido pior, com problema cerebral, né? Eu já, em um certo período ali da minha adolescência, trabalhei com crianças especiais. Cara, ali você percebe como é que a gente é rico, tá? Como é que tem coisas que certas crianças não conseguem fazer, né? Por questão de condição mesmo. Por mais que elas tentem, por mais que elas queiram, elas não conseguem, entendeu? E você tá aí, perfeito, né? Tá com a sua condição maravilhosa. Talvez um probleminha aqui, outro ali, mas se você tá conseguindo ouvir o que eu tô falando aqui, processar, né? Se você consegue abrir o YouTube, uma rede social, consegue me ouvir aqui, eu tenho certeza que de certa forma você tá bem, entendeu? No mínimo aí o bastão que foi passado para você, ele tá numa condição boa, entendeu? Então, guarde sua genética, meu irmão, guarde sua genética, minha amiga, tá? Priorize redução de danos, não saia atirando para todo lado, né? O menos possível de erros que você puder cometer ao longo da sua vida que possa prejudicar essa estrutura aí, melhor, entendeu? Mas você vai garantir que os seus herdeiros, seus filhos no futuro, eles, no mínimo, não entrem no game perdendo, tá? Tem gente que entra perdendo muito por culpa dos pais, entendeu? Já tem outros que eles decolam, eles já entram na vida decolando. Olha a diferença de um moleque que nasceu numa favela, bem braba mesmo, né? Sem o pai presente, com drogas ao redor, né? Com um monte de violência ao redor dele. E olha um moleque que nasceu num outro ambiente, mais tranquilo, né? Com pai e mãe ali presente. O pai e a mãe têm uma cabeça boa, tem suas regras, sua conduta, ensina o moleque até o momento em que ele fica adulto. Depois disso ele pode decolar do jeito dele, mas ele sempre vai ter seus anciões, ele sempre vai ter seus mestres por trás dele. Pessoas que ele vai poder consultar, que muitas vezes ele vai poder chorar ali com eles, né? Trocar uma ideia, pedir conselho, suporte, estrutura, entendeu? Você não jogou um moleque nesse mundo e deixou ele aleatoriamente para a vida. Você sabia que o narcotráfico ele prioriza pegar garotos que não têm pai presente em casa?
Sabia que isso é um dos critérios ali para você colocar um moleque nesse modelo de negócio? É porque eles sabem que o pai é o caçador, o pai é o pastor, é o leão. Então, muitas vezes o pai vai lá tirar o moleque dali. Agora, se ele não tem pai, a mãe não tem tanta força para ir tirar o moleque de lá. É um ambiente muito masculino, entendeu? Então, o pai, ele tá ali como referência, né, para uma parte para o menino, a mãe também. Vice-versa, a menina também. Menina que tem pai e mãe presente em casa, sabe? Isso é muito bom, isso forma pessoas, forma uma sociedade muito boa. A menina passa a ver um referencial de homem na sociedade quando ela olha para o pai, né? O homem olha um referencial de mulher na sociedade quando ele olha para a mãe. E vice-versa também. Ele aprende a ser homem olhando para o pai e a menina aprende a ser mulher olhando para a mãe. Entendeu? Então, você vive num ambiente onde seu pai e sua mãe interagem. Eles são do sexo oposto, mas eles fazem essa estrutura dar certo. Aquela aldeia ali funciona. Eles têm seus problemas, seus dilemas, mas estão ali, todos unidos. Quando dá problema, todo mundo está ali, né? Então, pense nisso. Até para você ser gerado, para você ser criado ao longo da sua vida, você precisou de outras pessoas. Geralmente, essas pessoas são pessoas que te amam, né? Quanto mais essa estrutura estiver alinhada, ajustada, melhor. Quando a pessoa vive um estilo de vida para si mesmo, ela está distante de construir uma aldeia, né? Ela está trocando o presente pelo futuro. E não tem problema você trocar o presente pelo futuro em certos momentos, entendeu? Mas geralmente as melhores escolhas da vida, as mais importantes, são ligadas ao seu futuro, entendeu? Então, pense um pouquinho nisso aí. Para não ficar muito longo, eu vou encerrar aqui esse vídeo, né? Mas pense nos seus herdeiros, tá? Pense nisso. Daqui a pouco seu game vai acabar. Quando você estiver chegando no final da sua vida, você vai refletir mais sobre a vida do que necessariamente sobre os seus desejos, sabe? O homem, a testosterona do homem baixa, sabe? A mulher, a beleza da mulher começa, aquela beleza jovial, aquela frequência, aquela essência começa a sair, sumir, entendeu? Mas o que fica ali é a mentalidade, sabe? É o mais importante, é o que foi construído no processo, entendeu? Então, a sua mentalidade está intimamente ligada à sua parte espiritual, à sua parte mental e um pouco da parte física também, entendeu? Então, lembre-se disso. Forte abraço aí, meus amigos.